Você ouviu aí, a Ele a glória. E agora nós vamos trilhar o assunto da palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus. Hoje, pastora Wanda, com esse tema, a lei do foco. Exatamente, uma lei importantíssima. É fundamental que você tenha algum conhecimento sobre essa lei. Ela não está no Código Penal Brasileiro, ela não está no Código de Trânsito, ela não se encontra nos códigos de leis da nossa nação, mas ela é uma lei importantíssima para você que quer acertar na vida. Exatamente, a lei do foco. Você veja só, quando Deus ele foi criar todas as coisas, antes de criar ele teve que focalizar. Veja só, quando Deus criou os peixes, ele focalizou onde? Ele focalizou nas águas. Quando Deus ele quis criar os animais, as plantas, ele focalizou onde? Ele focalizou na terra. Quando Deus quis criar o corpo do ser humano, o homem, ele focalizou onde? Também na terra. Já quando Deus quis criar o espírito do homem, Deus precisou, pastora Wanda, focalizar onde? No próprio Deus, nele mesmo. Porque quando Deus ele foi fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele teve que focalizar nele mesmo. Inclusive está relatado isso em Gênesis capítulo 1 e também no livro dos Salmos, no Salmo de número 8, está relatado ali que Deus ele fez o homem, isto é, a parte interna, o espírito do homem, da sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Então a gente vê, até, pastora Wanda, na criação das estrelas, são gases, não é? As estrelas são gases. O Sol, ele é constituído, já é comprovado, são gases. Deus focalizou onde? Deus focalizou nos gases, para fazer as estrelas, o Sol, a Lua, para fazer todas as coisas, no sentido atmosfericamente falando, ele focalizou nos gases. Então, ele criou. Quer dizer, Deus, para criar todas as coisas, ele teve que focar em algo. Aí ele conseguiu. Se a gente quiser criar algo importante, a gente tem que focalizar também. Manter o foco, focalizar e manter o foco. O que de importante você está visualizando na sua vida nesse momento? É uma fase mais importante para qual área da sua vida? O financeiro, talvez, o familiar, talvez seu matrimonial, profissional. Então você precisa manter esse foco dentro daquilo que você está querendo alcançar agora. O que eu preciso fazer? Como eu devo agir? Qual deve ser a minha postura a esse respeito? Para que você possa acertar o teu objetivo, acertar o teu rumo, a tua direção e não errar do alvo. Deus ele não errou o alvo, não é, pastor Edilson? Quando ele decidiu criar os peixes, ele olhou para a água e fez a formação de inúmeras qualidades de peixes que existem. Quando ele decidiu criar a natureza, ele focalizou a terra e dali ele fez surgir todas as qualidades de árvore frutífera e outras mais que existem. E por aí vamos. Então, quando você agora para e diz, não, peraí, a prioridade para a minha vida neste momento é tal área. Então, o que é que você deve focalizar? É isso aí, pastora Wanda. Deus, ele é um Deus de foco. A sua criação, a sua criatura foi desenhada para ter foco. Se você é uma pessoa que tem foco, você focaliza em algo que você quer de verdade, aquilo ali funciona, aquilo ali cresce. Você lembra, provavelmente, pastora Wanda, você já fez isso, quando nós éramos crianças, a gente pegava uma lente de aumento, não é? E focalizávamos o sol, e ao focalizarmos o sol, nós colocávamos um papel. Quando o foco do sol convertia naquela lente de aumento, queimava o papel. Mas se você simplesmente pegar um papel e colocar, apontar para o sol, não queima. Por quê? Porque faltou o foco. Quer dizer, a energia, ela cresce, ela aumenta quando se há foco. E por isso que Deus é um Deus poderoso, porque Deus é um Deus de foco. Você precisa ser mais focado talvez na sua vida profissional,
Tem gente que ela fala assim, pastora, eu faço tudo, eu faço todas as coisas, eu sou bom para fazer um monte de coisa. Não está trabalhando na sua maior capacidade, porque cada pessoa, quando desenvolve o seu foco, vamos falar mais sobre isso, ela consegue ser muito mais produtiva. É verdade, nós trazemos hoje um exemplo que não poderia ser melhor para essa situação, digamos, no âmbito profissional que estamos falando. Salomão. Salomão, ele quando herdou o trono de Davi, tinha um povo muito numeroso para ele administrar, uma tarefa muito grande para ele executar, que era a construção do templo. E o que Salomão fez para que tudo isso viesse a dar certo na vida dele? O que ele fez? Ele focalizou a sabedoria que ele iria precisar para executar aquela tarefa. O pastor não deu outra. Salomão manteve o foco. Deus perguntou para ele, o que tu queres que eu te dê? Ele não pediu para que Deus lhe desse muita madeira para construir o templo, ou lhe desse muito ouro, ou muitas riquezas, ou muito mão de obra, muito povo para ajudar ele na tarefa. Não, ele simplesmente disse, eu quero sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria, eu coloco tudo para funcionar. E você vê, pastora Wanda, Deus ficou tão feliz com Salomão, que Salomão não pediu um monte de coisa, não é? Se Deus aparecesse para muita gente, tem muita gente que está nos assistindo agora que ela falaria, puxa, calma aí, o Senhor está aparecendo para mim, está perguntando o que eu quero. Eu quero tanta coisa, por isso que você não tem nada. Você quer tanta coisa. E Deus ficou tão feliz, não é, pastora Wanda, quando Salomão falou, Senhor, já que o Senhor está me perguntando o que eu quero, então eu quero sabedoria. Porque se o Senhor me der sabedoria, eu vou conseguir conduzir o seu povo. E isso alegrou tanto o coração de Deus. Deus ficou tão feliz que falou, Salomão, por que você focalizou, pediu apenas uma coisa, Salomão? Eu vou te dar tudo. Você vai ter tudo. Olha o poder do foco, pastora Wanda. Quando a pessoa focaliza, eu quero até ler um texto aqui rapidamente, sobre o pai de Salomão. O pai de Salomão, ele falou um pouco mais sobre o foco, o Davi, ele falou assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com ele que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Veja que o homem realmente ele foi desenhado, pastora Wanda, com a mesma essência de Deus. Deus, ele é uma pessoa de foco e nós precisamos exercer esse mesmo domínio aqui, sermos pessoas que também tenhamos foco na nossa vida. Exatamente. O Salomão, ele pediu para Deus foi sabedoria. Ele manteve o foco no fator saber edificar, saber conduzir tudo aquilo que o pai dele já havia construído, edificado, e levar isso tudo além. Quando ele pediu sabedoria, Deus acrescentou para ele todas as demais coisas que ele precisaria. Mas como que ele acrescentou? Dentro do trabalhar de Salomão. Deus não fez um milagre e encheu as recâmaras do templo de Salomão de ouro, de prata, de bronze. Deus não fez um milagre e multiplicou o povo dele. Não. Salomão trabalhou e com o trabalho dele, empreendendo sabedoria nesse trabalhar, ele cresceu e edificou muito. Foi o rei mais rico, mais poderoso que já esteve sobre a terra. Por quê? Porque ele soube manter o foco, ele soube focalizar e se manter ali. E você tem focalizado? Você tem aprendido crescendo na palavra hoje? Estamos falando sobre a lei do foco. Pastora Wanda, eu também lembro do rei Davi. Lembra de Davi? Davi, ele era muito focalizado, um homem muito focalizado. Na época de Davi, havia uma grande guerra. Os israelitas estavam focalizando o gigantaço Golias. E porque os israelitas, ou os exércitos de Israel, juntamente com o rei Saul, eles focalizavam o gigante Golias e eles ficavam com muito medo daquele inimigo destruir com Israel. Quando Davi olhou
para o gigante, o grande gigante, o Golias, simplesmente ele não focalizou o gigante. Ele olhou para o gigante e falou assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Hoje eu vou acabar com você, eu vou arrancar a sua cabeça. Você não está afrontando o homem, você está afrontando, olha aí, ó, o Deus dos exércitos. Pastora Wanda, o foco de Davi nunca foi o gigantaço, o Golias, porque na mente de Davi ele já tinha o foco. Era o Deus dos exércitos que Davi focalizava. E por isso que Davi conseguiu vencer também. Ele focalizou. E por isso que Davi conseguiu também fazer uma obra tremenda, poderosa, em prol de toda a nação dele naquele momento. E claro, se assentou no trono de Israel. Não deu outra. Por quê? Porque Davi já tinha aprendido a manter o foco, a saber focalizar. Então ele mesmo conta que quando ele estava lá nos campos, cuidando dos rebanhos do pai dele, das ovelhinhas, o urso chegou para tomar dele uma das ovelhas e ele destruiu com o urso. Ele manteve o foco: eu preciso proteger as ovelhas, eu não estou olhando o tamanho do inimigo, o tamanho do problema, o tamanho da questão que está vindo contra a minha causa, contra aquilo que me pertence, contra aquilo que eu quero alcançar. Davi queria fazer um bom trabalho enquanto ele estava lá atrás dos rebanhos de ovelhas, e ele fez um bom trabalho, ele destruiu com o urso e ele destruiu com o leão. Quando Saul, quando ele chegou lá, naquele momento de guerra, de combate, onde os soldados estavam todos amedrontados para combater Golias, e o Saul questionou ele, falou: mas tu és só um menino, como é que tu vai lá e vai derrubar um gigante que um exército todo não quer confrontar? Davi já sabia o caminho: eu mantenho o foco. Se Deus me ajudou para destruir o urso, se Deus me ajudou para arrebentar com aquele leão, Deus vai me ajudar para derrubar esse gigante agora. Pastor, não há gigante, não há tamanho de gigante, não há tempo em que se manifeste um gigante em nossas vidas, quando nós mantemos o foco, que nós não consigamos derrubá-lo.